se formou, ela me deu o texto em italiano. Ela se formou em letras modernas, não é? E tem 2 mestrados em ciência do texto e ciências linguísticas, literárias e da tradução, e tem um doutorado em filologia e literaturas românicas, com endereço língua e tradução portuguesa e brasileira, na Sapienza. Ela primeiro era italianista e depois se converteu, não é? A sua conversão foi por causa do Graciliano Ramos. Não, por causa do Guimarães Rosa. Daí passou para o Graciliano Ramos. Né? Então, a conversão foi o Guimarães Rosa. E, então, ela é a secretária da Cátedra Vieira, é a cultora da disciplina de Língua e Tradução Portuguesa e Brasileira na nossa cátedra, minha e do Simone, e teve um contrato na Universidade D'Annunzio, de Pescara, e recentemente obteve uma bolsa de pesquisa para um projeto que eu estou levando adiante de tradução, história da tradução em língua portuguesa. Tanto a Michela quanto a Marcela não são especialistas de Machado de Assis, apesar de serem meus alunos, porque nós tratamos de língua e tradução nessa cátedra. Mas, obviamente, eu não podia deixar que essas duas excelentes estudiosas não seguissem, de alguma maneira, essa orientação. De qualquer maneira, elas já fizeram cursos, porque, bem ou mal, sempre estou falando do Machado, através também do ponto de vista linguístico, e, portanto, essa é efetivamente uma primeira experiência, e eu me concedi isso, porque eu fiz questão de que esse fosse um seminário de especialistas, mas também de pessoas que na Itália pudessem e possam continuar, não é, com os estudos, porque nós sabemos que há uma lacuna na Itália nesse sentido. Portanto, esse seminário também tem o objetivo estratégico de chamar atenção para o fato de que é necessário estudar mais e melhor esse autor e incentivar também os jovens a iniciar esse percurso. Portanto, esse início vai ser feito hoje. Eu dou a palavra à Michela. Obrigada. Sim, obrigada, professora. Obrigada a todas e todos. Tá, vou começar a minha apresentação. O tema da identidade, juntamente com a representação pessimista e desiludida das contradições humanas, constituem algumas entre as principais características dos contos machadianos, particularmente visíveis a partir da publicação da coletânea Papéis Avulsos, que inaugura a fase madura do autor no gênero. De maneira desassombrada e impiedosa, Machado descreve os valores de uma sociedade em que parece mais importante e lucrativo viver cuidando da própria aparência, na base das convenções sociais. Tendo assumido como ponto de partida a mostra dos principais recursos da língua literária do autor, apresentada por Sônia Neto Salomão, os chamados jogos metalinguísticos, do título do parágrafo 3 do capítulo 2, Machado Lúdicos, Percursos da Ironia, do livro Machado de Assis e o Cânone Ocidental, Itinerários de Leitura, analisaremos 2 contos que apresentam protagonistas ligados por uma espécie de loucura individual, cujas histórias revelam um processo de adaptação às leis da sociedade, entre as quais domina a aparência. No conto expõe o problema da identidade aprofundado do ponto de vista da consciência do sujeito e da percepção dos outros. Jacobina, um homem rico de meia-idade, durante uma tertúlia filosófica, narra a 4 senhores um episódio da sua juventude, ocorrido pouco depois de ser nomeado alferes da Guarda Nacional, significativo para sustentar uma sua tese extravagante, de acordo com a qual as pessoas teriam 2 almas. No final do relato, percebe-se que Jacobina não existe despido do seu papel social. É a farda aparência, então, símbolo do status, que lhe dá consistência, fazendo com que seja reconhecido também pelos outros. No conto Enfermeiro, Procópio, homem pobre, muda-se do Rio de Janeiro para uma cidade do interior, tornando-se o enfermeiro de Felisberto, o rico coronel cruel e violento, à beira da morte. Uma noite, Felisberto bate uma moringa na face esquerda de Procópio, que reage, acabando por matá-lo acidentalmente.
A partir desse momento, o autor confere ao protagonista narrador uma notável profundidade psicológica, representando os conflitos que surgem na cabeça dele, partindo da crise de consciência e focalizando-se em particular no sentimento de remorso, que todavia é mais medo de ser descoberto e castigado. O remorso cresce quando, após a morte do coronel, Procópio descobre que foi nomeado herdeiro universal dele. Inicialmente, para resgatar a sua culpa, quer doar todos os bens, mas depois acaba por encontrar as razões que possam justificar o assassinato, chegando até mesmo a amenizar a sua culpa, transformando-a em redenção. Como é sabido, a língua literária de Machado de Assis modifica-se e enriquece-se no tempo através da prática da leitura e de escritura nos mais variados gêneros. O próprio escritor afirma que as línguas se aumentam e alteram com o tempo e as necessidades de uso e costumes. Como salienta Sônia Neto Salomão, a língua literária do autor manifesta-se na enunciação como um sistema de linguagem que, por sua vez, se articula com o universo literário mais amplo do cânone brasileiro ocidental num determinado contexto histórico-cultural e, portanto, deve ser compreendida como parte do projeto estético-ideológico global da sua obra. De facto, os chamados jogos metalinguísticos aqui analisados, que revelam a riqueza e o dinamismo da língua literária do escritor, são todos mecanismos deste projeto, que traz esta língua para outros espaços do discurso, caracterizados por novos interlocutores, percorrendo também o espaço linguístico das camadas populares e recupera tradições diferentes, como a bíblica, a grego-latina, a ocidental. Miguel Reale define Machado um observador imparcial que se coloca além da vida, examinando o mundo absurdo ao seu redor por meio de todas as gamas da ironia. Não cabe nesta ocasião repercorrer toda a história do conceito da ironia, temática devidamente aprofundada no capítulo 2, parágrafo 1, por Sônia Neto Salomão. Sublinhamos que a ironia deve ser entendida antes de mais como um procedimento estruturante dos textos machadianos, através do qual se revela a postura ético-filosófica do escritor, empenhado numa busca constante de uma teoria sobre o homem. Em particular, através da ironia são representados os efeitos das mudanças de um país numa fase de transição, sintetizados na mentalidade revista dos novos ricos. Por meio deste recurso, o autor chama em causa frequentemente o leitor, solicitando a participação deste na leitura através da interpretação do texto. De facto, a ironia constitui-se como um verdadeiro jogo pedagógico literário, prevendo a afirmação do contrário do que se acredita e quer dizer. O leitor machadiano, então, é envolvido ao mesmo tempo numa experiência lúdica de conhecimento, competindo-lhe desmascarar a verdade aparente expressa pela linguagem. De acordo com o subtítulo do conto, Esboço de uma nova teoria da alma humana, o espelho bem exemplifica a centralidade do homem na obra machadiana. A sua narrativa é construída através do cruzamento de discursos, o inicial breve do narrador onisciente, que deixa rapidamente a Jacobina a função de narrador principal, os dos seus interlocutores, os cavalheiros da tertúlia filosófica, que interagem com perguntas, breves observações, determinando pausas, suspense e dinamismo na leitura, os indiretos dos outros personagens do relato de Jacobina, até Marcolino e os escravos. Já desde o início se destaca o tom irônico de toda a narração, como testemunha, por exemplo, o emprego do advérbio modal amigavelmente, em contraste com os mais árduos problemas do universo. Em particular, o autor critica os intelectuais que não querem debater assuntos, limitando-se apenas a expor as suas opiniões. Jacobina, de facto, dormita e resmunga enquanto os outros debatem questões de alta transcendência. Nessa perspectiva, é significativo também o nome Jacobina, que vem do tupi, designando um terreno impróprio para a lavoura, vestido de maito baixo, comumente cerrado e espinhoso. Não por acaso, como já foi dito, o protagonista não participa da discussão, só toma a palavra exigindo que os outros ouçam calados para contar um episódio da juventude que possa sustentar a sua ideia extravagante da dupla natureza da alma humana. As breves intervenções dos cavalheiros ao longo do conto, que comunicam rapidamente sinais de dúvidas e curiosidade, constituem marcas da chamada polêmica escondida mencionada por Sônia Neto Salomão com referência a Bakhtin. Típica da narrativa na primeira pessoa do tipo confessional, a polêmica escondida faz com que a palavra literária reflita possíveis juízos e objeções dos ouvintes destinatários. Trata-se, de facto, de uma construção paródica, ironicamente oblíqua, em que a palavra do outro é apenas subentendida. Vejamos alguns exemplos em que as intervenções dos interlocutores de Jacobina, através da retomada de palavras e conceitos preferidos por ele próprio, questionam provocatoriamente as afirmações dele, e vice-versa no último dos exemplos.
Em primeiro lugar, não há uma só alma, duas, nada menos de duas almas. Agora é preciso saber que a alma exterior não é sempre a mesma. Não, senhor, muda de natureza e de estado. O último, imaginam, creio eu, custa-me até entender, respondeu um dos ouvintes, vai entender, os fatos explicarão melhor os sentimentos. A mentalidade arrivista da sociedade burguesa, que valoriza as convenções sociais, além da transformação final de Jacobina, que acaba por identificar-se completamente com uma farda, é representada também nos discursos indiretos da tia Marcolina dos escravos. A tia Marcolina, viúva, deseja que o sobrinho venha visitá-la, pedindo-lhe que leve a farda, dirigindo-lhe contínuos elogios e gestos piegues, quase ridículos. O interesse excessivo da tia pelo sobrinho está relacionado unicamente com o prestígio do novo papel social adquirido pelo jovem. Vejamos, nos exemplos a seguir, os sinais de uma obsessão que redunda num ciúme quase incestuoso, definindo uma situação amplamente humorística. E a tia Marcolina abraçava-me, chamava-me também o seu alferes, achava-me o rapagão bonito, chegou a confessar que tinha inveja da moça que houvesse de ser minha mulher, e alferes para cá, alferes para lá toda hora. Como podemos observar, tal como a ironia, o humor configura-se como técnica narrativa e procedimento estruturante dos textos amplamente utilizado por Machado, aproximando-se muitas vezes do conceito do chamado sentimento do contrário desenvolvido por Luigi Pirandello. De acordo com o escritor italiano, o riso é a percepção do cômico, a observação de um fato incomum que faz rir, isto é, a advertência do contrário, são acompanhados por uma atitude reflexiva, o sentimento do contrário, que em seguida atenua o riso através do questionamento sobre as condições que levam o sujeito àquela situação anômala que desperta o riso. O humorismo, então, é uma reflexão íntima e mais aprofundada sobre o fato cômico. De uma certa forma, a tia Marcolina, com as suas maneiras incomuns, é vítima de um padrão de comportamento tão interiorizado e difundido numa sociedade que avalia as pessoas de acordo com o status social que as caracteriza. Os escravos seguem o caminho do louvor da tia Marcolina, em particular no momento da partida repentina dela, antes de pôr em prática a fuga. Claramente, o objetivo dos elogios é o de cair nas boas graças do hóspede e confundi-lo. No trecho a seguir, observamos, numa sintaxe breve e extremamente simples, o uso da forma de tratamento de senhor, nhó, e a falta do artigo antes do substantivo moça, elementos que caracterizam a fala dos escravos, distinguindo-a da fala da tia Marcolina. Nesse sentido, torna-se significativa a síntese dos registros das várias camadas sociais, especialmente nas partes dialógicas de romances e contos, como salienta Sônia Neto Salomão, que Machado realiza na sua língua literária, antecipando o trabalho dos modernistas de 22. O enfermeiro configura-se como uma narrativa dentro de outra. Procópio, o narrador protagonista, escreve para um interlocutor intratextual situado dentro do conto, comunicando o propósito de relatar a sua história num livro. Há também outro interlocutor extratextual, o leitor. Toda a narrativa confessional do conto é caracterizada pelo tom irônico do narrador-personagem, que tenta atrair a cumplicidade do interlocutor imaginário leitor, manipulando-o para justificar o seu crime, resgatar a sua culpa e ser reconhecido como inocente também aos olhos dele. Como já antecipado, o leitor é parte integrante do texto dos seus significados. Cabe a ele completar as lacunas dos fatos narrados, guiado pelo narrador. A ironia, então, configura-se como intenção inserida no projeto comunicativo do emitente como processo duplo a ser construído pelo receptor. Sugestão essa que nos aproxima das categorias desenvolvidas por Umberto Eco no que se refere aos conceitos de autor e leitor modelo. Aliás, através da ironia e dos subentendidos sugeridos, o leitor adquire conhecimentos que vão além do nível objetivo da história. O narrador, portanto, estabelece com o leitor um jogo de cumplicidade, fazendo-o participar da narrativa como os demais personagens, mas alertando-o sempre para o fato de que está lendo. Neste conto, são várias as tentativas de envolver e agradar o leitor por parte do narrador protagonista, como testemunha o emprego das formas verbais que frequentemente o chamam diretamente em causa. O narrador começa por relatar os dias passados como coronel, especificando através do uso de uma metáfora que vivemos uma lua de mel de 7 dias. Antes de expor os piores insultos do coronel, aliás, afirma que eram assim as pazes e imagine a guerra. E ainda, vai ver o que é que aconteceu, não creia que esteja fazendo imagens nem estilo. Digo-lhe que ouvia distintamente umas vozes que me bradavam assassino, assassino.
Entre as primeiras tentativas de resgatar a sua culpa após o assassinato do coronel, Procópio afirma ter mandado dizer uma missa, embora não fosse religioso, acrescentando esse detalhe a mais que, a seu ver, poderia despertar o interesse do leitor, deliberadamente explicitado. Outro fenômeno interessante que talvez ele possa aproveitar, etc, etc. Trata-se, na verdade, de uma das várias tentativas de manipulação do leitor para restabelecer a sua imagem. Quando recebe a herança, Procópio oferece ao leitor uma imagem de si maravilhado e perturbado ao mesmo tempo. Avaliando a possibilidade inicial de recusar a herança para resgatar o crime por um ato de virtude, Procópio tenta convencer o leitor de que o assassinato aconteceu por defesa. Mais uma vez, uma negação da realidade através de dissimulação operada pela linguagem. No final da narrativa, esta dissimulação atinge um nível máximo. Se antes a descrição que Procópio fazia do coronel aos outros era atenuada, agora ele involuntariamente exagera nos detalhes, certo da ausência da sua culpa. Uma forma de ironia entrevê-se também no nome do coronel Felisberto, composto pelo adjetivo feliz e um elemento que pode ser associado ao substantivo bertoldice, ou seja, asneira, parboice, besteira. Trata-se de um homem terrível que não tem nada de feliz, além do início do nome, provocatoriamente. Não por acaso ele é apresentado como quem gostava mais enfermeiros que remédios. A mesma coisa acontece inclusive com o nome do protagonista narrador, Procópio, que remete para o verbo copiar. Ele próprio, no início da narração, explica que tipo de teólogo era, afirmando: fiz-me teólogo, quero dizer, copiava os estudos de teologia de um padre de Niterói, antigo companheiro de colégio, que assim me dava delicadamente casa, cama e mesa alta. Das suas várias formas, a ironia pode se manifestar-se também como estratégia interdiscursiva por meio das repetições das citações. Trata-se de um processo estrutural que, mais uma vez, remete o leitor para dentro e fora do texto, exigindo dele um amplo repertório cultural. De acordo com o conhecimento das leituras acumuladas ao longo da experiência pessoal, o leitor precisa de conhecer as relações entre as obras para que a leitura do autor não seja invalidada. Como é sabido, Julia Kristeva retoma a ideia do dialogismo de Bakhtin e introduz o conceito de intertextualidade. Todo o texto se constrói como um mosaico de citações, todo o texto é absorção e transformação de um outro texto. Os textos literários, então, são constituídos por um diálogo de escritas diferentes, do escritor, do destinatário, do contexto cultural atual ou anterior. A relação dialógica, como já foi dito antes, existe não apenas entre os discursos ou enunciados que os textos mantêm com todos os discursos ou enunciados passados, mas também com o leitor, que tem de reconhecer as referências. Nesse sentido, a ironia, as citações, a paródia podem ser todas formas de menção ou de retomada da palavra dos outros, de acordo com funções e intenções diferentes. Atualizar ou dar um novo significado aos temas citados, reforçar ou discordar da citação dos textos originais, parodiá-los. Sendo numerosos os estudos sobre a intertextualidade nos romances e nos contos de Machado, vamos apenas comentar brevemente dois exemplos de citações privilegiando as bíblicas que contribuem para a construção do tom irônico da narração de contos selecionados. De facto, como é sabido, notável é a presença da Bíblia nos romances e nos contos do autor. A sua imensa biblioteca incluía também muitos textos religiosos, entre os quais se destaca uma tradução portuguesa da Bíblia feita por Antônio Pereira de Figueiredo, publicada em 1866, dando suporte à sua visão do mundo de caráter desiludido e amargo. Então, nesse trecho do conto O Espelho, Jacobina relata as várias reações diante da nomeação como alferes. Houve pessoas da família satisfeitas e felizes, outras invejosas e irritadas. A expressão choro e ranger de dentes figura 6 vezes em Mateus, no episódio da recuperação do escravo do centurião de Cafarnaum, com variantes em outros trechos também, e uma vez em Lucas. Através dessa expressão, Jesus condena os malignos a um destino atroz, representado por um lugar de trevas e caracterizado pelo choro e por ranger de dentes, a persistência de uma dor lancinante. Nesse trecho do conto machadiano, a fonte bíblica é mencionada e reforçada por um esclarecimento, como na escritura. A advertência final da cena bíblica é retirada do contexto e empregada de uma perspectiva irônica, pretendendo o narrador protagonista do conto machadiano banalizar e ridicularizar os comportamentos das pessoas invejosas ao seu redor. Comportamentos agressivos, exagerados, em conformidade com a valorização das convenções sociais da sociedade burguesa.
O último exemplo, no final do conto Enfermeiro, encontramos a declaração de uma emenda ao célebre Sermão da Montanha, uma pregação de Jesus ao povo reunido ao pé do monte para ouvi-lo. A passagem do conto distorce de forma irônica as palavras de Mateus e de Lucas. Na emenda machadiana, a serem consolados não será o que choram, os que já possuem que serão consolados, ou seja, os ricos que já gozam de uma vida agradável. O comportamento de Procópio, que acaba por receber a maioria da riqueza do coronel, revela a aspiração do assalariado agregado à classe proprietária. A ascensão social, de facto, é obtida por meio da herança. Não existe nada mais importante no comportamento do homem que o interesse, concretizado através do desempenho do papel social. Tudo isso é bem exemplificado pela emenda dessa sentença, como sempre, numa perspectiva irônica que atualiza a citação bíblica. As conclusões agora. Na observação dos jogos metalinguísticos nos dois contos machadianos, escolhidos pelo diálogo entre os temas, as questões identitárias e o processo de adaptação às leis da sociedade, entre as quais se destaca o cuidado extremo da aparência, foi privilegiada a ironia. Dentro do vasto repertório desses jogos que enriquecem e dinamizam a língua literária do escritor, de facto, a ironia é um recurso fundamental que permite uma reflexão mais ampla. Antes de mais, porque se conota como um procedimento estruturante dos textos machadianos e uma estratégia interdiscursiva, manifestando-se em diferentes formas ligadas entre si. Finalmente, a ironia revela o interesse do autor na análise da condição humana e da sociedade da época, permitindo a participação ativa do leitor, de então e de hoje, nesse processo lúdico e de conhecimento cada vez mais atual. Então, passo a apresentar Marcella Petrilha, que possui um doutorado em Linguística pela Universidade de Évora, em Ciências do Texto, da Idade Média à Modernidade. Ela possui um doutorado em Linguística em cotutela com a Universidade de Évora e com a Universidade de Roma La Sapienza. O título do doutorado é Ciências do Texto, da Idade Média à Modernidade. E a sua pesquisa se intitulou Aspectos Genéticos Estilísticos da Poesia de Eugênio de Andrade, Textos em Movimento dos Arquivos à Tradução. Foi financiada pelo Instituto Camões através de uma bolsa de pesquisa, obtida por concurso. Participou em vários congressos na Itália e no Brasil, e obteve um financiamento para publicações através do programa Avio alla Ricerca, que seria Iniciação à Pesquisa, pela Sapienza, além de ter várias experiências de ensino para estudantes Erasmus Outgoing, do Centro Linguístico do Ateneu da Sapienza, e ser colaboradora da Cátedra Vieira da Sapienza. Traduziu para a editora Carotti o meu ensaio, Machado de Assis, o Cânone Ocidental e Itinerários de Leitura. Foi cultora da disciplina da nossa cátedra, minha e do Simone, e participou da exposição Descubra as Diferenças, Variação na Literatura Portuguesa desde a Idade Média até anteontem, na Biblioteca Nacional de Portugal, em 2023, juntamente participamos todas as duas, expondo um manuscrito inédito de Eugênio de Andrade. Portanto, a Marcella vai nos falar dos aspectos da oralidade em Machado de Assis. Obrigada. Então, vou começar. Entre as numerosas linhas de pesquisas possíveis, a obra de Machado de Assis permite focalizar aspectos linguísticos de sua época, inclusive relativos à expressão oral. As inúmeras cenas que se desenvolvem no exterior, pelas ruas e nas praças, que estão presentes, por exemplo, nos romances e nos contos, trazem de facto muitos testemunhos da fala das várias camadas de brasileiros contemporâneos do autor, com incursões também nos usos do passado, oferecendo uma amostra da variação sociolinguística existente. Segundo Sônia Neto Salomão, de facto, muito antes do modernismo,
Machado de Assis já havia iniciado o trabalho de síntese de registros diversos que trouxe para a língua literária o valor das anedotas, do senso popular, da língua dos escravos, que ele anotou nos diálogos em que foram protagonistas, muito mais presentes do que na maioria das obras dos escritores seus contemporâneos, ao contrário do que ainda se supõe. As várias linguagens sociais, expressão de ideologias, classes, profissões, ambientes, aparecem principalmente na parte não dialógica, mesmo se o quadro da sociedade representada remete à complexidade da sociedade real, por meio de referências ao quadro das manifestações linguísticas. Fim de citação. Nesta comunicação, trataremos justamente os elementos e os recursos através dos quais Machado de Assis consegue representar a fala nos textos escritos, limitando a nossa análise, por razões de tempo, ao último romance do autor, Memorial de Aires. A escolha desta obra deve-se ao facto de a presença nela da oralidade se registrar a 3 níveis: o nível linguístico, o plano da forma da obra, e a diarística, o plano conceitual, relativo a uma certa reflexão do autor sobre a linguagem e sobre a função e o significado que o próprio discurso oral tem na narrativa. Do ponto de vista linguístico-estilístico, caracteriza a obra o uso que o narrador faz de elementos próprios do discurso oral, como os deíticos, cá embaixo, ele aqui, ou as invocações ao papel, papel amigo papel, não papel, etc. A oralidade emerge também na sintaxe, registram-se casos de falsas partidas. No texto com datação de 18 de junho de 1888, no primeiro parágrafo, o narrador escreve: logo que entrei, seguido por reticências, com as reticências devidas ao facto de ele interromper a frase para acrescentar outros pormenores descritivos, retomando a narração a seguir, no parágrafo posterior, que se inicia justamente com esta mesma frase, logo que entrei, numa estratégia típica da fala. Ou ainda, em outro lugar, a segunda diferença, ainda com reticências, a segunda diferença e Deus, a segunda diferença é que, etc. Há também exemplos de frases caracterizadas pela segmentação da sintaxe. Isto de filhos, conselheiro, não imagina, é o diabo. Note-se neste exemplo que o ritmo da frase se deve às múltiplas cesuras e ao facto de os segmentos que a compõem serem quase silábicos. Ou ainda, pois nem assim o pai, que também já é viúvo, nem assim quis receber a filha, neste caso com a repetição de um segmento. Há ainda casos de deslocações, com a diferença que ela, tendo impressão direta, a análise que faz é mais viva e interessante. Meu cunhado dizia que era o seu costume dela, ou até enunciado sem verbo principal. Outra coisa que me ia esquecendo também, e mais principal, porque o ofício dos leilões pode acabar algum dia, mas o de amar não cansa nem morre. Do ponto de vista lexical, o romance é rico de palavras que pertencem aos registros coloquiais. É o caso do léxico familiar das relações pessoais, como mano a mano, titio, papai e nhanhã. Forma de tratamento esta última que substitui o senhora, segundo Sônia de Salomão, e cito, de acordo com o uso dos escravos, e que caracteriza os resquícios de crioulo, senhor de senhor. Fim de citação. Em usos coloquiais do léxico, parece que Fidélia mordeu uma pessoa, foram as próprias palavras dela. Mordeu? Perguntei sem entender logo. Sim, alguém que anda mordido por ela. A tal propósito, vale a pena anotar uma reflexão linguística do narrador. E cito: creio que Tristão anda namorado de Fidélia. No meu tempo de rapaz, dizia-se mordido. Era mais enérgico, mas menos gracioso, e não tinha espiritualidade da outra expressão, que é clássica. Namoro é banal, dá a ideia de uma ocupação de vadios sensuais, mas namorado é bonito. Ala de namorados era daqueles cavaleiros antigos que se bateram por amor das damas, ou tempos. Fim de citação. O envelhecimento do léxico relativo aos sentimentos que o conselheiro utilizava quando novo reflete, como se vê, a sua própria velhice e a da Rita também. Numerosas são ainda as expressões idiomáticas, viverão até agora sem bulha nem matinada e interjeições, e aí domínio, etc. O narrador registra também formas coloquiais ou palavras ouvidas a desconhecidos, caracterizando as pessoas através da sua fala.
E a mulher, católica também na linguagem, emendou que a providência e toda se entregou ao filhado, diz referindo-se a Dona Carmo. Ou ainda, usa o próprio adjetivo que ouvi ao Campos, conquanto me parece enfático e eu não amo a ênfase. Dona Carmo é das poucas pessoas a quem nunca ouvi dizer que são doidas por morangos, nem que morrem por ouvir Mozart. Nela a intensidade parece estar mais no sentimento que na expressão. Através desta estratégia, o narrador testemunha usos linguísticos contemporâneos do Brasil, mas também introduz formas estrangeiras como lembranças de viagens passadas. E bonita, gentilíssima, como ouvi dizer de outras em Roma. Ouvi isto uma senhora, não me lembro em que língua, mas o sentido era este. Já a partir das primeiras páginas do romance, emerge a presença constante de vozes e sons que rodeiam o narrador. Elemento este que nos parece oportuno ressaltar numa obra que prevê, justamente por ser o memorial, a presença de uma única voz principal. A pervasividade da audição torna-se evidente uma simples consideração aritmética, se o verbo ouvir aparece no texto 201 vezes. Já na primeira página do diário, que inicia com uma expressão típica da fala, colocando a narração em média res, ora bem, registra-se um pregão do vendedor de vassouras e espanadoras, que voltará a ser descrito também na página datada de 24 de maio de 1888, que faz relembrar ao narrador o dia de desembarque definitivo ao Brasil, a sua chegada aposentada à sua terra, ao seu catete, à sua língua. Como se vê, a voz do vendedor corresponde à voz do Brasil, e a primeira referência na caracterização da pátria é justamente a língua. A partir daí, tudo no Memorial de Ares parece falar, graças aos mais variados suportes. São inúmeros os telegramas e os bilhetes que as personagens trocam, os diálogos transcritos e as vozes que se ouvem nas ruas. É o caso da cena dos coveiros no cemitério, ou dos convidados às bodas de prata dos Aguiar, que comentam a ausência de Fidélia. Nesta sinfonia de contexto, até os cães parecem falar, como o da Rua do Catete, remetendo para o Quincas Borba, e as inscrições fúnebres são transcritas. Os epitáfios desde logo suplicam, é a palavra do narrador, orai por ele, orai por ela, dando voz aos mortos no Aldilá, diríamos, utilizando o título de uma das traduções italianas das Memórias Póstumas. No ambiente silencioso do cemitério, lugar em que se desenvolve a cena de abertura do romance, só as aves, e cito, davam sinais de vida, pipilando, gorjeando, fim de citação, enquanto os arbustos viviam calados. Como se vê, os mortos estabelecem um contato com os vivos, apesar de indireto, justamente através da escrita, assim como o narrador, de que numerosas vezes se sublinha no texto Idade Avançada, escreve um memorial composto por páginas mortas escuras. Este aspecto não pode ser considerado como secundário numa obra em que a produção de sons, seja na forma da fala, do ruído ou da música, como na cena da ressurreição de Fidélia, que recomeça a tocar piano após anos de abstenção devidos à viuveza, denuncia a vitalidade do produtor. A vida está associada à produção de sons. É o narrador quem afirma, mais à frente no romance, que, e cito, os rumores de fora, carros, bestas, gente, campainhas e assobios, nada disto vive para mim. Fim de citação. Esta mesma chave de leitura pode ajudar na interpretação da cena das crianças que jogam e das crianças que trabalham. As primeiras estão em grupo, movem-se, fazem ruído e chamam o conselheiro Aires de moço. As segundas passam sozinhas ou em pares, trabalhando e não dizendo coisa nenhuma. Neste conjunto de vozes e rumores de fundo, emergem mais nítidas as falas das numerosas personagens que comentam a vida dos outros, nomeadamente de Fidélia e de Tristão, formando um coro de observadores, comentadores. Protagonista negativo deste coro, porém não aos olhos do narrador, é Dona Cesária, que as atividades recreativas como o jogo de cartas prefere, e cito, dizer mal da vida alheia. Ainda a Rita, que é contadora das histórias dos outros e, sobretudo, dos dois namorados. O próprio Memorial de Aires, este fragmento do diário do narrador, parece-nos inserir-se neste coro de comentadores, pois ele não nos conta a vida de quem o escreve, mas de outros, a qual o narrador assiste.
Na nota de 5 de julho de 1888, que também o professor de Marques citou, ele insere uma esquisita referência ao póquer. Por parecer totalmente desconectada com o resto da narração, estratégia esta que volta a miúdo na obra de Machado de Assis, ela chama a atenção do leitor. Aires conta justamente uma cena em que o coro dos personagens comenta as ações de Fidélia. Ok, o professor já leu, portanto, como se falasse. Este trecho pode oferecer uma chave de leitura de todo o romance. O próprio título pode ser considerado já como um blefe, porque, como adiantamos, as memórias registradas na obra não são propriamente as memórias do narrador. Em texto de 13 de julho de 1888, Aires afirma não ser mais, cito, este costume de escrever o que se pensa e o que se vê, e dizer isso mesmo quando se não vê nem se pensa nada. Nenhuma referência a ações ou eventos vividos em primeira pessoa, ou para completarmos o raciocínio seguindo o estilo do autor ao que se faz. Analisando ainda o título, é oportuno acrescentar que o próprio apelido do conselheiro, Aires, remete, segundo o dicionário Aurélio, para coisas vãs. Será que este memorial é, no fundo, um memorial das coisas fúteis que ele narra? Será que já no título Machado de Assis introduz o seu primeiro blefe? Nos paratextos colocados na abertura do livro, o autor torna explícitas algumas relações intratextuais e intertextuais que funcionam como de introdução à obra, colocando-a já numa determinada tradição e estabelecendo uma relação com a produção anterior do escritor. Entre as primeiras, a mais evidente é a relação estrita que esta obra, publicada em 1908, ano da morte do autor, mantém com Esaú e Jacó, como Machado de Assis sublinha já nas advertências das duas obras. Quanto às outras, elas remetem justamente para uma vertente da literatura de língua portuguesa ligada à oralidade, sendo as epígrafes duas citações de duas cantigas. A primeira delas é composta pelos dois primeiros versos de uma cantiga de João Zorro, em Lisboa sobre o mar barcas novas mandei lavrar, que tem em função catafórica, contendo já em muito o final do romance, com a referência aos barcos e à capital portuguesa. Esta cantiga, muito conhecida, constitui um híbrido entre uma cantiga de amor e uma de amigo. Se de facto, por um lado, a voz que canta é a voz masculina, e circunstância única na lírica galego-portuguesa não só é a voz do rei Dom Dinis, construtor de navios, a integração no gênero das cantigas de amigo pode-se justificar graças à estrutura paralelística e ao uso do termo venida, adjetivo este que recorre justamente no refrão e que talvez, apesar de ser omitido no memorial, possa ser, na epígrafe, possa ser referido à própria protagonista feminina do romance, que várias vezes é chamada de Bela Fidélia. A segunda citação posta na abertura da obra é uma cantiga de amigo do rei Dom Dinis, o plantador de não saber. Mais um elemento do memorial como blefe são os nomes das personagens. Eles também falam, nome parlante, diríamos em italiano, embora pareçam conotar os personagens ao contrário. Pensamos no nome do verdadeiro protagonista e ator no sentido etimológico de canhage do romance, Tristão, que além de ser uma referência explícita à legenda de Tristão e Isolda, expressa uma condição, um sentimento que não nos parece atribuível à personagem. Além disso, várias são as referências à explicação do nome de Fidélia. E temos a citação aqui. Ok, na citação diz justamente que verdade é que o nome da família serve ao título nobiliário. Santa Pia também não acho na lista dos canonizados, e a única pessoa que conheço assim chamada é a de Dante, ricordati di me che sono la Pia. O verso de Dante citado está presente no canto quinto do Purgatório, os versos 130 e 136. As notícias históricas à disposição dos comentadores do texto dantesco são lacunosas. Trata-se provavelmente da protagonista de um caso que suscitou clamor entre a população, uma mulher cujo nome foi provavelmente Sápia, talvez mais uma referência identificável no apelido de Fidélia, Santa Pia, além dos adjetivos explícitos e vagamente humorísticos, que terá sido morta pelo marido para lhe casar outra mulher. Passando enfim ao plano da forma, é oportuno registrar algo evidente.
ou seja, que já a partir do título, o autor nos oferece a informação de que estamos perante uma obra diarística, sendo que o diário representa uma forma peculiar de diálogo consigo mesmo. Aspecto este que está presente de forma contundente, como evidente pela recorrência de invocações explícitas, por exemplo, como quando o narrador escreve no velho Ares, trabalhando da minha alma, não escrevas tudo, etc. O memorial é, contudo, uma forma de diálogo com os outros, se pensarmos em muitas referências que o conselheiro faz à possibilidade que alguém, nomeadamente a irmã Rita, possa um dia ler as páginas que está a escrever. Se na advertência o autor fala de páginas mortas e escuras, formando, poder-se acrescentar um par com as memórias póstumas que cheiram a sepulcro, na verdade elas são ricas de vida, como vimos, desempenham justamente a função de manter o narrador vivo, inclusive quando será um autor defunto. Desconstrói-se assim a oposição entre a fala e a escrita que o autor aparenta estabelecer na advertência. A advertência pode ser lida, então, como mais um exemplo de blefe. O Memorial de Aires permite, assim, estudar o aspecto da oralidade, tão central na obra machadiana, a partir de perspectivas diferentes, sendo exemplo de como Machado de Assis consegue conciliar fala escrita, não só do ponto de vista descritivo, ou recuperando elementos da fala no texto, como também a nível conceitual. A escrita é, assim, como nas memórias póstumas, uma ponte entre a vida e a morte, constituindo o lugar onde as duas se fundem. Obrigada, professora Ferreira. Bom, uma outra jovem pesquisadora, essa já, digamos assim, com um trabalho na obra realizado na obra de Machado de Assis, é a Mariana Monteiro, que é doutoranda pelo Programa de Doutoramento em Discursos, Cultura, História e Sociedade da Universidade de Coimbra, em parceria com o Centro de Estudos Sociais da mesma universidade. Ela desenvolve pesquisas inter- e transdisciplinares em ciências sociais, voltadas para a literatura e sociologia. É formada em jornalismo pela Universidade Federal de Ouro Preto, mas ela tem um trabalho sobre a epistolografia machadiana, utilizando o cotidiano dentro da correspondência de Machado de Assis, no período de 1878 e 1882, como categoria analítica, com o intuito de observar características do século XIX no Brasil, que estão presentes nas obras do escritor. Dessa pesquisa resultou a monografia intitulada Intimidade Pública, uma análise da correspondência de Machado de Assis de 1878 e 1882. Atualmente, Mariana continua a estudar a epistolografia machadiana em sua pesquisa de doutoramento, agora com enfoque na análise das cartas entre Machado de Assis e seus interlocutores portugueses. A pesquisa atual busca mapear as conexões entre Machado de Assis e os seus correspondentes com o objetivo de entender a relação entre eles por meio de cartas que revelam aspectos que trazem novos conhecimentos no âmbito Brasil-Portugal. No campo jornalístico, podemos deixar muito bem, muito obrigada. Com a palavra, então, Mariana, que vai falar dos diálogos transatlânticos, as conexões luso-brasileiras na epistolografia machadiana. Com a palavra, Mariana. Vocês me ouvem bem? Sim. Quando eu vi o currículo, eu achei que fosse ser uma coisa... Enfim, não achei que fosse ser lida, né? Bom, eu vou abrir aqui minha apresentação. Eu queria primeiro agradecer a oportunidade de estar apresentando pela primeira vez o meu trabalho. É um trabalho ainda em estágio inicial, e é uma honra estar aqui com tantos estudiosos machadianos. Então, muito obrigada. Eu vou qualificar em breve e vou apresentar para vocês, então, o meu projeto de pesquisa. Então, como a doutora Sônia mesmo disse, é uma pesquisa que pretende explorar essa relação Brasil e Portugal dentro das cartas do Machado de Assis. Então, desculpa. A hipótese inicial é que essa relação entre portugueses para Machado de Assis trouxe para Machado de Assis benefícios na carreira dele,
no aspecto ligado ao capital social e simbólico. Falando um pouco sobre o histórico dessas cartas, elas foram catalogadas pela Academia Brasileira de Letras e publicadas em 5 tomos. A catalogação dos documentos foi feita pelas pesquisadoras Silvia Letério e Irene Montinho, com a supervisão dos Paulo Sérgio Rouanet, que são 51 anos de correspondência, 1.179 cartas e 270 correspondentes. Contudo, as pesquisadoras dizem que essa obra ainda está em aberto, por mais que tenham tantos documentos. E a minha pesquisa, inicialmente, vai se prender a 30 correspondentes portugueses e luso-brasileiros. Então, o porquê desse motivo de estudar os portugueses nas cartas do Machado de Assis? No século XIX, os portugueses estavam no centro do poder político e econômico do Brasil. Então, por mais que existisse uma vontade de fazer uma cultura somente brasileira, quem estava nesses locais eram os portugueses. Então, para você ter algum tipo de influência cultural, você tinha que estar inserido num contexto intelectual, artístico da época. Então, era necessário ter uma ligação com essas pessoas que transitavam entre o Brasil e Portugal. Então, essas ligações para o Machado de Assis começaram inicialmente nos encontros literários de Paulo Brito e mais tarde dentro do contexto jornalístico. Eu tenho aqui uma citação do Raymond Sayers, que fala mais ou menos assim: Machado fazia parte de um grupo de literários constituídos, na maior parte, por jovens imigrantes portugueses, Francisco Ramos Paes, Ernesto Cibrão, Manuel de Mello, Francisco Gonçalves Braga e outros, que mantinham correspondência com escritores em Portugal. Cultivava também amizade com imigrantes que iniciou a carreira como imigrantes portugueses, como José Feliciano de Castilho, Arthur Napoleão, músico que iniciou a carreira de pianista como criança prodígio e veio a ser mais tarde uma espécie de assessor musical de Dom Pedro II. Faustino Xavier de Novaes, cuja irmã Carolina virou a ser a esposa de Machado de Assis na época. Você tem que se aproximar um pouquinho mais do microfone. Eu imaginei que eu estava falando mais baixo. Licença. Então, Então, como eu disse, por que estudar essas relações? Porque elas facilitaram a entrada do Machado de Assis no meio cultural. E a partir do estudo e do mapeamento das redes entre esses portugueses, eu posso entender como se deram esses laços e eu posso também entender qual foi a influência portuguesa na obra de Machado de Assis e na vida dele. E aí, levando um pouco mais para o lado do jornalismo, eu queria trazer uma citação da Cristiane Costa. Os jornais e revistas serviam de berçário, vitrine, pedestal e mesmo trampolim para o homem das letras, encarregando-se do recrutamento, da visibilidade e dos mecanismos de consagração dos escritores. Era a imprensa que dava as condições de sobrevivência e de divulgação para a produção dessa massa de crescimento de intelectuais que brigavam por um lugar no sol. Isso tudo para dizer um pouco sobre as teorias de Howard Becker, que ele fala que a criação da arte é uma atividade social que ocorre através de uma rede complexa de pessoas, instituições, regras e valores que influenciavam a produção e a recepção dela. E é uma atividade socialmente construída. Então, o Machado precisava fazer essas relações para conseguir ter acesso a algum tipo de reconhecimento. Então, quando a gente vê um pouco da correspondência, por exemplo, nos primeiros anos, você vê que o emprego do Machado de Assis como tipógrafo aprendiz facilitou esse processo dele estar nos encontros literários do Paulo Brito, que ele fez essas conexões com portugueses que estavam nos dois países. E quando você vai ver também as cartas vinculadas à época que o Machado de Assis estava no Diário do Rio de Janeiro, você vê a troca de cartas com essa de Queiroz, com Gomes Amorim, com Faustino Xavier, que foi um elemento muito chave para ele ter essas conexões. O Faustino Xavier, ele conheceu nessa época também, que ele estava trabalhando como jornalista, e quando o Faustino Xavier chegou a ficar doente, Carolina e Miguel de Novaes, que é o cunhado também do Machado de Assis, vieram para o Brasil para cuidar do Faustino. Machado se apaixonou por Carolina, tem cartas de amor lindíssimas nesses tomos. E a Carolina, por exemplo, quando eu fui fazer uma pesquisa prévia de campo, eu fui na casa do Infante, e ele, uma das revistas chamada Tripeiro,
que fala que Carolina era uma mulher extremamente instruída para a época, enquanto mulheres que tinham o mesmo nível social que ela escreviam muito mal, eram mal alfabetizadas, ela era muito bem alfabetizada, ela realmente tinha um tipo de instrução também, que existem alguns estudos que falam que ela também influenciou nas coleções das obras do Machado de Assis. E o Miguel de Novaes, que para mim é a figura mais interessante de todas. Ele tem várias correspondências com Machado de Assis, onde ele comenta todas as obras do Machado, onde ele fala que pede os livros do Machado de Assis para divulgar esses livros em Portugal, onde ele descreve exposições que ele foi, onde ele esteve. Ele é uma figura curiosíssima. Então, isso tudo para dizer, voltar para o Raymond Sayers e dizer que essas conexões poderiam trazer a notoriedade do Machado de Assis em Portugal, porque as críticas que ele fazia em jornais, por exemplo, elas viajavam para Portugal e eram reproduzidas em jornais. Por exemplo, o Sayers diz que alguns escritores jamais estiveram em Portugal, mas eram bem conhecidos lá, sendo que alguns gozavam de excelente reputação desde os períodos iniciais das suas carreiras. Machado é um excelente exemplo. Já em 1866, Gomes Amorim lhe dizia em carta que ele gozava de grande reputação, não só em Portugal, como no resto da Europa. Isso está muito vinculado no trabalho dele como jornalista. Então, para fazer toda essa pesquisa e conseguir rastrear essas ligações, eu vou usar a metodologia de análise de redes egocentrada, onde o Machado de Assis é um nó principal e os correspondentes são nós que estão à volta dele. Então, eu vou ligar esses laços e depois de uma revisão bibliográfica, uma pesquisa de campo, cruzamento de documentos, eu vou fazer essas ligações e analisar o capital social e simbólico e também entender os contributos da relação Brasil-Portugal na vida e carreira do autor. Eu peço desculpa, eu estava muito nervosa, mas qualquer contributo que vocês tiverem vai ser muito precioso para a minha pesquisa. Bom, então, eu chamaria o Eduardo, mas não para fazermos perguntas, não é, Eduardo? Só para fazer uma síntese. Cadê o Eduardo? Vamos fazer uma síntese, dar a palavra ao público, não é? Em relação, então... Bom, como Sônia disse, eu não vou fazer perguntas, né? Mas eu levantei alguns temas presentes nas 3 palestras que eu apresentei e gostaria de sugerir que vocês começassem discutindo esses temas, né? Na primeira apresentação, que foi a da Ana Cláudia, ficaram evidentes questões como, por exemplo, da misoginia, né? E a questão da tradução também, né? Então, talvez nós pudéssemos discutir um pouquinho essas questões e você poderia, talvez, começar falando sobre isso. E nas outras, aliás, nas 3, eu vi muito presente a questão da visão, né? Do olhar, da visão na obra de Machado de Assis. E, nas 2 últimas, 2 conceitos que me parecem muito importantes, que surgiram nas 2 palestras, estiveram ali presentes, foram o da emulação, no caso do João César, e do ponto cego, no caso do Giorgio, né? Então, eu gostaria de pedir que vocês também falassem um pouco mais sobre isso ou que abrissem para os demais questões nesse sentido. Eu vou propor uma outra coisa, se vocês acharem que está bem assim, que se alguém tiver alguma pergunta nesse âmbito, que faça agora, assim eles respondem às várias perguntas, tá certo? Misoginia e tradução, ponto cego, emulação e ponto cego. Alguma curiosidade? Bom, então vamos passar. Eu tenho várias coisas, mas não vou falar. Passamos a falar. Sim. Queria fazer uma pergunta para o João, a respeito dessa questão da emulação. Que você disse no início que você ia evitar a armadilha do Otelo, e você trouxe uma coisa muito interessante, né? Essas outras peças do Shakespeare, em que também está colocado, como você brilhantemente mostrou, o problema da evidência, né? Como se trata da evidência. Eu queria um pouco que você falasse por que razão você considera que a gente não deveria, então, aceitar a própria sugestão do Machado. Quer dizer, o Machado
apontou para uma específica, que é o Otelo, né? E eu acho isso muito interessante, porque é sempre uma questão, quando você tem referências, como a Marcella lembrou as referências para Pia, para Fidélia, né, que é a Santa Pia, e ele fala do nome de santos. Então, a nossa tendência é, claro, ir na própria referência que o autor nos oferece, né? E aqui você, que é muito potente, né? Mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso, quer dizer, como é que a gente lida com essa questão, né? Já que o autor escolhe uma referência, por que se desviar dessa referência? Vou acrescentar só na mesma pergunta, eu senti falta do Hamlet da dúvida permanente. Tem, o Hélio também, desculpe, Hélio. Não está ligado. Um pouco, porque tem um outro paradigma que é colocado no romance, que foi o paradigma pelo qual o romance foi lido, que é a Manon Lescaut também no início. Né? Dentro das, digamos assim, na verdade, o paradigma do Otelo ele é tardio, né, para a leitura do Dom Casmurro, embora ele esteja lá presente, quer dizer, né, vai ser ali nos anos 60 que Helen Cowley vai levantar a questão do Otelo brasileiro, quer dizer, ficou silenciado de uma certa maneira esse paradigma. Então, quer dizer, tem vários paradigmas, né, operando e você levanta outros, Bom, já que vamos falar de paradigma, é comigo. Tem também, então, tem Ovídio das Metamorfoses, tem Ovídio das Metamorfoses, tem Dante. Mas é que na leitura, na história das leituras de Dom Casmurro, foi a referência da Manon Lescaut, né? Quer dizer, é o moço ali católico que é seduzido pela mocinha. Tem o Lucy, não é? Tem o Lucy do Musset na cena do beijo. Então, há inúmeras referências ali, entende? Elas estão escondidas, mas se você, por exemplo, Dante, há inúmeras. A questão da água, que ele não completa, né? O resto em Dante, ele diz, o resto em Dante. Quando você vai procurar o resto em Dante, é toda a questão da água ali, do banho que Dante fez nos rios para se purificar, e aquilo tem quer dizer, ele puxa um outro fio, né? Posso fazer um comentário também para a colocação da Ana Cláudia, que tem outra tradução do Machado, que sai em livro também nos anos 60, que são os Trabalhadores do Mar, né, do Victor Hugo. Quer dizer, que não aparece nenhuma dúvida em relação à autoria, né, em relação a essa outra tradução que também sai, né, em livro ali naquele momento. Né. Então tem uma coisa do uso, o Oliver Twist, né, que é o Oliver Twist, mas esse sai em livro, né, o Machado publica essas traduções em livro. E que aí é interessante, que eu acho que joga também um pouco água sobre o uso, né, que é feito do Machado para, né, veicular esse texto. Mas para o João era Shakespeare. Posso complementar? Você, Shakespeare. Sônia, posso complementar a pergunta para o João César? Tu serás feliz, Bentinho. Tu serás feliz, Bentinho. Né? Quer dizer, também tem Macbeth na jogada, né? No Dom Casmurro, né? Que é uma ironia bastante grande essa citação. Né? Então, reforçando, quer dizer, é uma citação presente que sugere que a gente também comente não só o Otelo, mas o Macbeth. Né? São pistas que ele vai deixando ali. Nossa, eu me desculpando de principiar, eu vou ser deliberadamente omisso, porque temos a Ana Cláudia para escutar, o Giorgio, a Michela, a Marcella e a Mariana, e todos foram brilhantes. Vou ser bem breve, então, me permitam. Quando eu penso na armadilha Otelo, eu penso no Primo Basílio e na armadilha na qual o Machado caiu. Ao comentar o Primo Basílio, temos aqui o Carlos Reis, que me ajudará. Há um momento no Primo Basílio em que se comenta a viagem do Primo Basílio ao Brasil. Então, um personagem diz assim, mas estás a contar-me Eugénie Grandet? O outro concorda. Mas, na verdade, o Primo Basílio é Madame Bovary. É uma reescritura extraordinariamente complexa e sofisticada, muito mais de Flaubert do que de Balzac, o Primo Basílio. Então, eu estou partindo, essa é a analogia que eu uso no próprio livro. Por que a armadilha Otelo? Em primeiro lugar, estruturalmente, Dom Casmurro não é Otelo. Otelo é Capitu, vale dizer. Otelo é um mouro, ele é pária, e ele tem um processo na peça de constante
deslocamento de lugar e de perda de função. É as tragédias de Otelo, é quando ele diz no final. Aí ele fala assim, farewell, Othello's occupation is gone. Ele se despede de si mesmo, ele não tem mais função. Então, na narrativa, estruturalmente, o Dom Santiago não pode ser Otelo. É uma leitura muito superficial. Então essa seria por que evitar a armadilha de Otelo. Mas no livro, há pelo menos umas 30 páginas de análise de Otelo. Mas apenas me parece que é mais forte para a voz narrativa do Bento Santiago o Rei Leontes. Porque o Rei Leontes ele é vítima, juiz, procurador, juiz, júri, e ele tem toda essa gama, que é o que constitui o Bento Santiago. Primeira resposta. Mas o Otelo está presente, sim, sem dúvida nenhuma. Uma coisa importante neste livro, eu não tenho nenhuma pretensão, e não faz parte do projeto do livro, afirmar que esta leitura é a única. Há várias leituras possíveis. E é claro que em qualquer texto machadiano é um palimpsesto, há uma pletora de referências possíveis. Eu estou privilegiando apenas uma, de maneira estratégica, porque eu estou relendo também 3 peças de Shakespeare, de uma maneira que essas peças nunca foram lidas em conjunto desta forma, propondo que o Shakespeare está discutindo numa trilogia que o Conto de Inverno reescreve radicalmente Otelo, que já está sendo reescrito em Cymbeline. As homologias estruturais entre Otelo e Cymbeline são espantosas, do ponto de vista de ser a mesma peça que não é, porque há uma mudança fundamental, é um romance play. Então, por isso, eu privilegio essas 3 peças do Shakespeare. Mas há Macbeth, há Manon Lescaut. Essa referência para mim é fundamental. Mas é coisa curiosa. Onde me parece que Manon Lescaut está muito presente de maneira sutil é no Esaú Jacó e Memorial de Aires. Você se recorda? Ele diz assim, encontraram-se 7 livros, dos quais o último, se depurado do aspecto diário, daria uma forma narrativa completa. Esaú Jacó. Memorial de Aires, como a Marcella apresentou muito bem, que é uma paródia do diário. Porque o que se publica do Memorial de Aires é tudo aquilo que não é diário. Ou seja, é a vida dos outros, não a consciência do próprio Aires. Se você abre a primeira página do Manon Lescaut, está lá. São 7 volumes que foram encontrados. O último constitui uma história autônoma. É exatamente Manon Lescaut, a estrutura narrativa de Esaú Jacó e Memorial de Aires, mais do que Dom Casmurro, creio. Hamlet, sim. Há no livro, Ana Maria, creio, há no livro um momento em que tudo para e eu faço uma análise da famosa cena do 3º ato do Hamlet, em que não apenas há o teatro dentro do teatro, que é um lugar comum, mas há um cruzamento de olhares. Porque Cláudio e Gertrudes assistem à peça, Horácio e Hamlet assistem o olhar do rei em relação ao centro da peça. Esse cruzamento de olhares, que é uma metonímia do teatro shakespeariano, me parece que é fundamental para Dom Casmurro. Eu estou totalmente de acordo. E nesse sentido, a questão do ponto cego. Eu vou chegar isso. Então, justamente. Isso. Então, eu vou terminar com isso, então. Eu quero ser breve, porque não quero falar muito para que todos escutemos a todos. Então, eu vou aproveitar e trazer o Giorgio. Cadê o Giorgio? Eu quero dizer, olha, eu estou entusiasmado, de fato eu sou apaixonado pela universidade, porque eu só tenho ingênuo nisso, porque eu acho que a universidade é esse lugar raro, onde nós nos encontramos para escutar os outros e para aprender. Eu estou absolutamente entusiasmado com a teoria do ponto cego, me pareceu tão brilhante, Giorgio, e inclusive no Machado, você mencionou, mas é um capítulo do Machado que ele distingue livros confusos de livros omissos. O livro confuso é aquele que tudo quer abarcar, e porque quer tudo dizer, não tem ordem. O livro omisso, Giorgio, a definição que o Machado faz do livro omisso é os livros que mais me favorecem são os livros omissos. Neles, tudo que não há, após fechar o livro, ele diz, eu fecho os olhos e imagino tudo que não há. É notável. Me ocorreu uma ideia, Giorgio, eu vou sair daqui correndo, vou comprar o livro da Rabi Cercas. E me ocorreu que talvez um dos fascínios de Dom Casmurro é que Dom Casmurro, de maneira muito complexa, ele reúne os 2 pontos cegos. Não, Ana Maria? Há um ponto cego claramente conceitual, não vou desenvolver isso agora, que seria muito longo, e há um ponto cego narrativo. Então, me parece que Dom Casmurro é surpreendente que o Javier Cercas não conheça, porque Dom Casmurro vai um ponto além. Eu proponho no final do livro que, em Dom Casmurro, o Machado faz algo raro para um romancista. Ele inventa uma forma literária nova para o romance. A forma literária nova implica um leitor que realiza um ato, que é uma potência que não está dada no texto, a leitura-colagem. Por exemplo, e acabo. Se você pegar 2 capítulos de Dom Casmurro, O Retrato, que é o capítulo 83,
E a fotografia, que é o capítulo 139, é fundamental que sejam distantes entre si, que o Machado não é bobo nem nada. Se você pega esses dois capítulos e num ato que não está no livro, você faz uma leitura colagem, você coloca um capítulo ao lado do outro e os lê simultaneamente, o livro inteiro rui. A estrutura narrativa do livro rui, como estrutura narrativa e como estrutura conceitual. Isso é uma novidade formal que o Machado cria, porque exatamente como o cérebro que supre o que o punto cego não vê, é o leitor que se torna o cérebro da narrativa. Eu paro por aqui porque eu fiquei muito entusiasmado com essa ideia. Isso está no, obrigado, tá senhor. no sinal do livro também, está no sinal do livro também, do Memórias Póstumas de Brás Cubas. Vou falar disso brevemente. Bom, Ana. Sim. Bem, eu acho que eu sou da geração do Twitter e do Instagram, bem mais breve. Eu acho que não tem muita diferença. Tem muitas, tem muitos pontos de encontro entre o que eu falei, o João falou e o nosso colega também. Então, eu resumiria, digamos, a mesa de uma forma mais ou menos assim. Os paradigmas licenciados e os paradigmas silenciados pelo ponto cego, em Machado de Assis. Seria o tema dessa mesa. Os paradigmas licenciados são, né, essas alusões, autores mencionados ou não, e aí está aí o trabalho do João César levantando todas as obras que o Machado lê e não necessariamente deixa rastro, né, na escrita do seu romance, que leu e incorporou, e no meu caso são os paradigmas silenciados, né, com a exclusão do prefácio, com a escolha de um registro, né, dentro de uma discussão enorme sobre a misoginia, e também o cancelamento desse processo de transmissão, né, de um texto, de uma cultura e língua de origem para uma outra. Tem uma coisa, Ana, que você falou, que é muito importante, você falou en passant, que é a questão da autoria, porque durante muito tempo se pensou que esse texto fosse do Machado, porque naquele período as traduções eram feitas e muitas vezes os tradutores assumiam a autoria do texto, ou seja, colocavam o nome do tradutor, porque não havia essa consciência da tradução, né? Então, você falou assim um pouco en passant, mas isso é uma questão fundamental também para o século XIX e para os estudos de tradução. Sim, para a formação da literatura brasileira. Nós vemos o trabalho não vou lembrar o nome, uma colega de vocês da França, que faz um estudo sobre os romances adaptados dos franceses, etc. Então, faz parte também da formação da literatura brasileira esse processo de incorporação de modelos, né, literários importados e anulação da sua tradição, né, através da atribuição da autoria a um escritor brasileiro. Agora, a minha inquietação foi que eu não considero o Machado um autor misógino. De jeito nenhum. Justamente, é esse Então, o para mim, ponto. uma tradução. Mas é esse o ponto, quer dizer, ter atribuído a ele a autoria que criou Exatamente. essa confusão, quer dizer, portanto, faz Exatamente. parte do nosso trabalho, não é? Esclarecer Exatamente. que a tradução não tinha o status que tem hoje, que, por sinal, ainda é muito subalterno, digamos assim, não é? Dentro do processo editorial, né? Portanto, os autores assinavam o texto traduzido, que geralmente eram de autores desconhecidos, né? Desconhecidos, às vezes até no próprio país de origem, onde eles eram importados, da onde eles eram importados, e, portanto, durante muito tempo não pairou essa dúvida, houve essa, como é que se diz, foi colocado como um texto de Machado de Assis, um texto que não era dele, quer dizer, isso é uma questão fundamental, né? Forçação de barra. Uma forçação de barra que ele era o autor, né? Ok, então, passo.
Tá bom. Obrigado, Sheila. Bom, eu agradeço, João César, mas, na verdade, eu não tenho quase nenhum mérito, no sentido que a teoria não é minha. Eu apenas, enquanto lia o ensaio de Cercas, estava à espera que aparecesse Machado de Assis. Bom, o próximo exemplo é Machado, o próximo é Machado, o próximo... E cheguei ao final. Eu digo, é impossível, com essa teoria, bueno, a única possibilidade é, e é provável, Cercas não conhece Machado, porque é toda uma teoria tão machadiana, e os exemplos seriam inúmeros. Agora, sim, é verdade, Machado, além disso, junta pontos cegos conceituais e pontos cegos narrativos, e acrescenta, a meu ver, mais um elemento que também chamou a atenção da Marcella. Ou seja, ele aponta para o ponto cego de uma maneira indireta, através de indícios. Ele não só usa o ponto cego, mas está constantemente a dizer: olha que há um ponto cego. E então, alguém ofereça Dom Casmurro a Javier Cercas, e não conhece, para ele ler. É a única coisa que posso dizer. Obrigado. Bom, então, passando para a segunda mesa, não é? Nessa segunda mesa, então, começo pela correspondência. Obviamente, esse estudo da correspondência é muito importante. Eu, por exemplo, descobri uma série de referências. Você falou, por exemplo, Machado na Europa, não é? Quer dizer, isso praticamente desconhecido, né? Mas, através, por exemplo, de informações dos paratextos dos tradutores italianos, que são quase contemporâneos do Machado, os primeiros que traduziram, né, 1920, 21, assim, se fala de homenagem na França, feita para Anatole France, quer dizer, de textos, né, quer dizer, tudo isso ainda é desconhecido, ou é sabido por poucos, ou é esquecido, digamos assim, quer dizer, se sabe, alguém disse, mas ninguém se lembra, não é? E, portanto, essa pesquisa é fundamental. E em relação, então, à apresentação, então, das duas, Michela e Marcella, eu acho que elas trazem a comprovação de que o projeto linguístico do Machado de Assis é efetivo, acompanha o próprio projeto estético ideológico da sua obra, caminha junto com ele, não é? Ele tem uma atenção... eu escrevi um artigo que ainda não saiu sobre a questão do popular na obra do Machado. Ele tem uma... os jogos, né? O Paul Dixon também fala muito disso, o chocalho, né? A presença dos jogos infantis, isso está tudo presente na obra do Machado, e, obviamente, está tudo ligado à língua, às parlendas, aos jogos, aquela coisa da Capitu, né? Menina pobre que não tem vintém, quer dizer, ele traz isso tudo, né? O pregão do homem que vende as vassouras, vai vassoura, isso é uma coisa que no Rio existe até hoje, né? Nos subúrbios, vai vassoura, vai espanador, na praia, não é? Na praia. Portanto, isso é um âmbito assim riquíssimo, riquíssimo, e pouco ou nada explorado. Me permitam só duas palavras sobre essa questão de que Machado não é estudado linguisticamente. Não é bem assim. Matoso Câmara deixou estudos maravilhosos sobre Machado. Nazaré Nascimento, da professora da UFRJ, também fez a tese de doutorado dela sobre a língua de Machado de Assis. Depois, o que aconteceu? Aconteceu que o estruturalismo disse que língua literária não era língua, quer dizer, a linguística disse que a língua literária não era a língua, e, portanto, tinha que se estudar só a língua oral e língua, digamos assim, corpus, né? E, portanto, a língua literária passou a não ser mais estudada. A Guerra da Cal publicou o trabalho dele antes desse tipo de processo. É agora, com determinada linha da teoria do discurso, por exemplo, de Dominique Manguenot, é que essa questão volta, que você volta a se estudar a língua literária, porque, obviamente, essa língua não é que cai do céu, assim, por hábito, né? por iluminação do Espírito Santo. É uma língua
como a língua que se usa, meu Deus do céu, e que é elaborada, obviamente, dentro de processos de verossimilhança, até bastante atentos, porque o autor quer reproduzir aquela realidade que ele conhece. Portanto, é um dado histórico fundamental conhecer a língua do Machado de Assis, não é? E isso, no meu entender, essa síncope foi devida, principalmente no Brasil, por esse veto disciplinar, como houve um veto à filologia. A filologia no Brasil é entendida como uma disciplina positivista, que existe só para buscar a origem, então, porque isso está ultrapassado. Então, o conceito de filologia no Brasil é esse: filologia igual a positivismo. Da mesma maneira, houve um veto em relação ao estudo da língua literária. No meu entender, é essa análise que eu faço. Mais alguma... Carlos Reis. Bem, eu também quero fazer um elogio geral às 6 comunicações, gostei muito de todas e com todas aprendi, e com respeito por todos e as que participaram, faço um elogio especial ao meu amigo Jorge de Marques. Até fiquei com ciúmes do João César, que se desfez em elogios. A comunicação do Jorge mostrou bem como, por vezes, um texto que não se conhece, eu não conhecia o texto do Javier Cercas, que é omisso, como os livros do Machado. Aliás, o João César não referiu isso, mas eu falei isso na minha comunicação. A minha comunicação foi centrada em boa parte sobre a questão dos livros omissos, e como uma omissão, no caso do Machado, omisso ou omitido pelo Javier Cercas, dá uma reflexão tão interessante. Das outras comunicações, é óbvio que eu fiquei sobretudo interessado também com respeito por todas as outras, pela da Mariana, por razões óbvias. A Mariana está ali, não é? Isso mesmo. Eu ouvi um pouco mal, porque quando a classe executiva estava cheia, eu vim para o fundo do avião, e fiquei aqui junto dos banheiros e tal, e sabem que não é assim, mas pelo que eu vi, pareceu-me é uma pesquisa que está em curso ainda, e que me interessa muito, por razões óbvias, não é? A percepção que eu tenho, mas que digo já, não é fundada numa pesquisa apenas naquilo que tenho lido ao longo dos anos nos escritores do século XIX, é que essas relações epistemográficas vão revelar coisas não sabidas. Eu não sei se há cartas do Gerson Machado. As cartas, na verdade, não têm muitas respostas do Machado de Assis, então é capaz de talvez encontrar as respostas quando eu for nos sebos. As respostas dos portugueses. Dos portugueses ou aos portugueses? Aos portugueses. Aos portugueses? Eu acho que o Machado escreveu, né? Foi não ter. As que eu tenho, que estão toda a história, são mais cartas dos portugueses para o Machado. Então, a expectativa é que eu encontre os documentos para conseguir cruzar os que se já tem pela Academia Brasileira de Letras. Há a expectativa de encontrar... Peço desculpa por fazer essa pergunta assim, mas tenho que desligar o seu microfone. Há expectativa de encontrar cartas do Gerson Machado? É isto que eu pergunto. A resposta do Machado às cartas do Gerson. Mas quais cartas do Gerson? Essa escreveu com o Machado. Não escreveu. Escreveu. Exato. O livro que queria que o Machado cuidasse. Mas não é só isso. O Machado de Assis também fez uma crítica muito pesada para o livro basílico, e teve uma repercussão muito grande nas cartas, como eu havia dito, mas não tem a resposta que o Machado escreveu por essa, por exemplo. Vamos pôr alguma ordem nisto, porque eu acho que há aqui várias confusões, está bem? Eu tenho estado tentativamente a tentar perceber, porque isto dos epistolários, como sabem, é um terreno muito movediço e muito falso. Porque a gente diz assim, não há cartas de fulano para ciclano, de repente aparecem 4. Nunca se sabe.
Podem aparecer, mas isso, Mariana, se ficarmos à espera das cartas que podem aparecer, nunca estudamos as cartas, não é? É um estudo sempre um pouco cauteloso e precário, faz parte da natureza. Mas deixe-me terminar, Mariana, por favor. E, portanto, o cenário que eu conheço, e que pode ser desmentido a qualquer momento por cartas que aparecem, e repito, é o cenário que eu conheço, é o de um não diálogo entre o Essa e o Machado. Um não diálogo entre o Essa e o Machado. Porque o Machado escreve, de facto, essa crítica muito dura, mas muito consequente. Houve consequências na obra do Essa. O Essa tirou consequências dessa crítica ao Primo Basílio e, coisa que se esquece muitas vezes, à segunda versão do Crime do Padre Amaro, não é só o Primo Basílio, e as consequências estão na terceira versão do Crime do Padre Amaro, onde há tacitamente respostas óbvias a críticas que o Machado fez. Em março de 1878, não tenho a data presente, o Essa escreve uma carta ao Machado entre as duas partes da crítica, que ela chega no jornal Cruzeiro, o Cruzeiro em duas partes, e ele escreve uma carta a dizer mais ou menos o seguinte: sei que o senhor publicou uma crítica muito interessante e eu gostaria muito de conhecer a segunda que vai sair, portanto fico muito curioso, sei que foi severo, a carta é muito cordial e muito cortês, fico na expectativa, etc., e gostaria de manter este diálogo através do Atlântico. Portanto, quanto se sabe até agora, nas 600 e tal cartas do Essa que são conhecidas, não há carta do Machado. Está a dizer que sim, é porque há? Não há carta do Machado. Mas há uma carta do Machado que é preciso ter em conta, que é a carta de 20 de agosto de 1900, quando o Machado acaba de receber a notícia de que o Essa morreu em Paris. É uma carta pequena, admirável, do Machado ao Henrique Chaves, tendo acabado de chegar do funeral do Ferreira de Araújo, fundador e ex-diretor da Gazeta de Notícias, com a qual o Essa tinha colaborado longamente. E o Machado faz nessa pequena carta, está na internet, quem quiser pode ver, o Machado faz nessa pequena carta, um elogio ao Essa, que é das coisas mais nobres que eu já li na comunidade literária. Diz: foi-se o melhor de nós todos. E isto dito pelo Machado não é pouca coisa, é evidente. E depois, no fim da carta, diz uma coisa curiosa que me deixa a pulga atrás da orelha, e que é: não sei se o Eduardo Prado chegou a tempo de lhe dar ao Essa o abraço que eu lhe mandei. Ou seja, havia, apesar de tudo, uma relação que permitia ao Machado mandar um abraço pelo Eduardo Prado, que a gente sabe quem é, e que estava em Paris semi-exilado, e era amigo do Essa. E, portanto, a relação epistolar, pelo que eu conheço, é uma relação não existente. O pouco que houve de cá, da Europa para lá, ficou sem resposta epistolar, mas o Machado teve a melhor resposta que se pode ter a uma crítica, que é o criticado acolher e tornar produtivas as críticas que realmente ouviu. Mas há outras coisas que são estranhas. É que o Essa colaborou imenso, como se sabe, para jornais do Brasil. Dezenas ou centenas de crónicas que estão todas publicadas, evidentemente. E a publicação a consultar a edição crítica da Elsa Minet e da Neuma Cavalcante, que foi publicada no ano 2001 ou alguma coisa assim. Portanto, essa não só escreveu muitas crónicas, como publicou no Brasil, tanto na Gazeta de Notícias, digo bem, como no Estado de Província de São Paulo, como no Jornal do Dia do Rio de Janeiro, fez pré-publicações da Relíquia e dos Maias. Portanto, era, como se sabe, um escritor muito conhecido no Brasil. Ora, a minha questão, e daí, Mariana, a minha curiosidade pelo seu trabalho, curiosidade autêntica, é saber se houve reações do Machado de Assis, em cartas ou alguma coisa assim, a essa atividade intensíssima do Essa na imprensa brasileira. Ou se realmente esse episódio, dá licença, Sónia, que eu termino já, eu falo menos apesar de tudo que o João César, ou se esse episódio da crítica do Cruzeiro
deixou uma mácula tão profunda que se tenha cortado de vez a referência recíproca. Aí está, é uma intervenção, coordenadora e Mariana, que tem mais dúvidas do que certezas, mas são dúvidas que eu julgo que é preciso ter em conta. Eu não queria cortar sua fala, não, muito pelo contrário, eu queria lhe fazer uma pergunta, porque eu acho que li em algum lugar, ou então uma alucinação minha, que o Eça de Queiroz teria pedido ao Machado de Assis, numa carta, que ele cuidasse dos seus direitos autorais, e o Machado jamais respondeu a isso. Na tal carta ele diz isso, queria o encarregar, etc. Então, isso é uma questão que mas isso é tudo na mesma carta. Está esclarecido. Coffee break? Não, Posso David, fazer só um uma comentário? pergunta do David. E da Caterina. Posso fazer só um comentário? Sim, pois não. Eu queria muito agradecer ao Dr. Carlos Reis pelo comentário dele. E, por enquanto, eu ainda não sei como se deram todas essas relações, mas, como a professora Sônia mesmo disse, Machado de Assis cuidava dos direitos autorais dos livros do Eça de Queiroz no Brasil. Então, eu acredito que a relação seja amigável. Mas, como eu disse... Eu acho que ele não aceitou essa incumbência. Eu acho que ele não aceitou, não levou adiante, ele nunca respondeu. Tem uma nota de rodapé nos tomos, eu posso confirmar essa questão. De carta? Você tem carta? As cartas são todas publicadas pela ABL, no site da ABL. Então, isso é importante, esse dado é importante. Todas as 1.179 cartas. Ok. Então, David, professor David. Não, aqui. Então, deixa eu só passar lá. Isso não funciona, acho. Enfim, deixa eu apagar. Então, queria só comentar que, com o ponto cego e o omisso, estamos abrindo um tipo de caixa de Pandora para a obra de Machado de Assis. Por exemplo, no caso do conselheiro Egas, o conselheiro pode ser visto como defunto autor, só que sabemos que escrevia enquanto vivo. Mas nós lemos como se fosse morto, como se fosse um defunto autor. E esquecemos do papel do editor, que é que ele omitiu, né, das memórias. E também, quem editou as memórias póstumas? Né? Como é que, né, virou? Então, exatamente. Então, o omisso, né, e o estado de autor, né, é bem interessante. E de fato, o omisso é quase mais importante do que o factual. E ninguém mencionou também as barcas que mandei lavrar, né, do epígrafe do memorial. Então, outro romance luso-brasileiro, talvez o mais luso-brasileiro, transatlântico de todos os romances, e eu acho que todos os grandes, né, fazem essa ligação transatlântica. Enfim. Então, coffee break.